E aí galera do Me Salva, na última aula então a gente acabou criando um modelo para o diodo ideal. Agora a gente vai criar mais dois modelos que eu vou chamar aí do diodo semi-ideal, porque ele ainda não é o diodo real, mas ele está se aproximando cada vez mais da característica do diodo real. Então olha só, vamos dar uma olhada nesse nosso diodo aqui. Então, como a gente sabe, a gente tem aqui uma junção PN. Então a gente tem aqui o lado P e aqui o lado N. Lá no nosso modelo ideal, a gente disse que se a gente tivesse uma tensão nesse sentido aqui, a gente teria uma corrente no diodo fluindo para cá. E se essa tensão tivesse ao contrário, então o diodo se comportaria como um circuito aberto. O que a gente não levou em conta naquele nosso modelo do diodo ideal foi aquela região lá que a gente chamou de região de depleção quando a gente falou sobre o diodo. Essa região aqui, ela cria uma barreira de potencial que a gente vai chamar de V-gama. Então, na verdade, o que acontece? Para essa corrente aqui realmente passar pelo diodo, a gente tem que essa tensão aplicada entre esses dois terminais, ela tem que ser maior que essa V-gama aqui, porque se ela for menor, o diodo continua em corte. Então, olha só, se a gente quiser fazer um gráfico aí, para fazer a relação tensão-corrente nesse diodo, ele vai ter a seguinte forma, olha só. Lá no diodo ideal, ele era uma reta aqui, coincidente aqui com o eixo da corrente. Agora, na verdade, a gente vai ter o quê? Aqui quando a tensão negativa, o diodo está em corte. Quando chega aqui, na região positiva, ele continua em corte até que ele atinja aquele valor ali, V-gama. E daí sim, a partir daí, ele vai conduzir como se fosse um fio. Esse V-gama, ele vai depender do material que é feito o diodo e vai depender do diodo em si. Então pode ter diodos com o mesmo material e que o V-gama seja diferente. Esse valor de V-gama, ele varia mais ou menos da ordem de 0,2 a mais ou menos 0,8 volts. Geralmente, quando a gente estiver fazendo exercícios, a gente vai usar 0,7 ou 0,5. Então vamos ver como é que é o modelo para esse diodo aí. Olha só. A gente tem dois modelos, o modelo da condução e o modelo do corte. O que acontece? Na condução, a gente viu que aquela tensão aplicada no diodo tem que ser maior que V-gama. Então, o que acontece? Em vez de ele ser apenas um fio agora, na verdade, o diodo vai ser uma pequena fonte de tensão com valor V-gama. Então, se a gente aplicar aqui uma tensão positiva menor que V-gama, a gente não está ainda nessa região de condução, a gente está no corte, e no corte ele vai ser um circuito aberto. Então isso aqui vai servir para quando a tensão V aplicada é menor que V-gama, e essa aqui é para V maior que V-gama. E daí a gente vai poder desenhar o nosso circuito. Quando estiver em condução, a gente coloca essa fonte aqui auxiliar de tensão, e quando estiver em corte, a gente deixa o circuito aberto. Além disso, a gente pode aprimorar um pouco mais ainda esse diodo. Por quê? Voltando aqui para esse esquema, uma outra coisa que a gente não levou em consideração é que, como esse diodo é um material semicondutor, como está passando uma corrente por ele, ele vai ter associado a ele uma resistência interna, que é um modelo, na verdade. É como se tivesse uma resistência. Por quê? Porque as cargas que vão fluir aqui, elas vão ter alguma dificuldade de passar, mesmo que ela seja pequena. Então, quanto menor o V-gama, mais ideal é o diodo. E quanto menor essa resistência também, mais ideal é esse diodo. Quando a gente adiciona essa resistência, a gente fica com o seguinte modelo agora, olha só. Para a condução, a gente vai ter, além daquela fonte de valor V-gama, a gente vai ter também uma resistência interna pequena, que a gente vai chamar de RD. E para o corte, a gente vai ter um circuito aberto de novo. Então isso aqui é para V maior que V-gama, isso aqui para V menor que V-gama. Como é que ficaria o gráfico nesse caso aqui? Voltando lá, olha só. Aqui, nesse aqui em vermelho, eu vou chamar de modelo 2, que é aquele diodo
que tem só a fonte de tensão. Agora em verde, em azul na verdade, eu vou fazer o que eu vou chamar de modelo 3. O que acontece? Ele também fica em corte nessa região. Quando ele chega no V-gama, ele vai começar a conduzir, mas ele não conduz da mesma maneira que o diodo do modelo 2. O diodo do modelo 2 não tinha resistência, então ele podia conduzir uma corrente lá até o infinito. Então aqui a gente tem uma resistência que vai limitar um pouco a corrente que passa pelo diodo. Então essa reta, em vez dela ser assim, vertical, ela vai ser na verdade um pouquinho inclinada. Então ela vai ser assim, ó. O que isso significa? Que para tu chegar numa corrente maior aqui, tu precisa aplicar uma tensão um pouco maior, justamente por causa daquela resistência interna que a gente tem desse diodo. Então, esses foram os novos modelos para o diodo. O modelo número 2, que é esse modelo aqui no qual a gente tem o V-gama, e o modelo número 3, que é esse modelo no qual a gente tem, além do V-gama, uma resistência interna associada aí ao nosso diodo. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o diodo real, que na verdade vai ser uma coisa mais ilustrativa, e a gente vai fazer ainda alguns exercícios para relacionar esses três modelos do diodo. Era isso aí, então, e até lá!